Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus envolva nossos corações agora e sempre. Antes de iniciar, nós gostamos sempre de fazer uma pequena prece, uma pequena oração, para nos sintonizarmos com o alto, para deixarmos envolver pelas vibrações da espiritualidade amiga, que nos acompanha, inclusive em nossos lares também. Então, assim, agradecemos a Jesus essa oportunidade. Pedimos a Ele que nos abençoe, nos assista, que tranquilize nossos corações, que possamos estar em paz, que possamos ter um final de semana tranquilo, uma boa semana, e sempre sintonizado com o alto para a nossa renovação íntima. Muito obrigado, mestre amigo, por essa oportunidade de falarmos dos teus ensinamentos através das histórias, dos contos dos amigos espirituais. Que a sua paz esteja conosco nesse instante e em cada momento de nossas vidas. Que assim seja. Hoje nós vamos falar, comentar, né, uma história que está no livro Bem-aventurados os Simples. É um livro psicografado pelo nosso querido Valdo Vieira, ditado pelo espírito Valério. A gente gostaria de recomendar esse livro para quem gosta de pequenas histórias. As histórias geralmente são curtas, né? E é um ótimo livro, inclusive, para a gente fazer no Evangelho no Lar. A gente lê uma mensagem dessa, né? Comenta, principalmente quando a gente tem criança, mas também, independente, né? Ou até hoje a gente costuma fazer no nosso Evangelho uma leitura de um livro de histórias, porque sempre ilustra, a história fica gravada, né? Às vezes, a gente lê uma mensagem do Evangelho e depois uma história ajuda a complementar aquela mensagem. Então, esse livro é um livro ótimo, né? Bem-aventurados os simples. Tem uma capa antiga, que é desenhada, é até legal, assim, diferente, né? Essa aqui é uma edição mais nova, mas é psicografado pelo Valdo Vieira, né? Na época que ele trabalhava com o Chico, mas aqui é só do Valdo. Então, é um livro muito bom, editado pela Federação Espírita Brasileira, e que existem muitas histórias muito instrutivas, né, para todos nós. A história de hoje se intitula Pense e Fale no Bem. Pense e fale no bem. A calúnia pesava agora sobre o casal sem filhos. O esposo ciumento sofria a pressão de cartas anônimas. E na oficina em que trabalhava, um outro companheiro deitava murmurações, a envenená-lo pelos ouvidos. Ela é máscara, simplesmente. Não merece respeito. Eu a vi numa casa de perversão. Fuja dessa mulher. Então, o casal não tinha filhos, né? E os falsos amigos, né, os colegas de trabalho, principalmente, do esposo, que era muito ciumento, eles faziam observações maldosas. Então, essas observações a gente não sabe, mas podem ser por inveja, podem ser por algum outro motivo, mas sempre, normalmente, quando as pessoas passam a fazer observações desse tipo, passam a tecer comentários desse tipo, elas estão sob a influência de espíritos perversos, de espíritos maus, que querem o mal realmente, né? Então, nós temos que estar sempre atentos. Nós não ajudamos as pessoas fazendo comentários maldosos, maledicentes, né? Isso não ajuda ninguém. Ah, meu amigo, tem que alertar, não.
a gente vai vendo que nós todos estamos sujeitos a esse tipo de, de assédio, digamos assim, das trevas. E principalmente se a gente desenvolve dentro de nós sentimentos como o ciúme. Nós vemos aqui que o nosso irmão, o esposo, né, ele era uma pessoa ciumenta. Então, os espíritos que querem nos fazer mal, eles conhecem nossas fraquezas principais. Por exemplo, para alguns a fraqueza é o vício. Qualquer vício, vício do jogo, vício do álcool, vício de drogas, vícios sexuais, né? Para outro, o problema é a inveja. A pessoa está sempre com inveja dos outros, né? Para outros, o apego aos bens materiais. E assim por diante. É por isso que é fundamental para a nossa felicidade a gente buscar a nossa renovação íntima, a nossa mudança, a gente ser vigilantes em relação a esses sentimentos negativos que nós trazemos e buscar transformá-los através da prece, da oração. Por isso Jesus fala, vigia e ora. Então, vigia o quê? O nosso sentimento, nossas tendências negativas, e ora, pedindo a Deus forças para superar. Então, isso é fundamental. Às vezes, nós nos empenhamos em várias atividades beneméritas, né? E achamos que não é necessária a nossa transformação íntima. Que basta, digamos assim, para a gente ir para o céu, a gente fazer esse ou aquele gesto de caridade em relação aos necessitados. Isso ajuda, é claro, mas não substitui. Isso é importante, isso deve ser feito, mas não substitui a necessidade de renovação interior. Porque se nós, por exemplo, formos muito dedicados aos pobres, isso nós conseguiremos muita ajuda espiritual, muito envolvimento, mas se nós carregamos conosco, como o nosso irmão, por exemplo, a raiz do ciúme, mesmo ajudando o próximo, mesmo fazendo aquele gesto, mesmo tendo aquela atividade, nós podemos destruir a nossa vida e a vida do nosso semelhante. E geralmente os espíritos obsessores, eles trabalham para que nós possamos não apenas sofrer, mas cometer erros e até crimes. Então, o pior que eles podem fazer contra nós é nos sugerir e nos estimular a cometermos gestos impensados ou até mesmo crimes, até mesmo situações, né, levarmos a situações terríveis. Então, muitas vezes a gente pensa, o espírito obsessor ele está me prejudicando, às vezes eu estou doente. E isso acontece também. Mas o pior que ele pode fazer é que nós venhamos a nos aliar a eles no caminho do mal. Porque aí nós não saberemos quando vamos deixar. O sofrimento a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a espiritualidade é amiga. Quando nós cumprirmos, digamos assim, se estamos realmente sofrendo alguma coisa, algum assédio, mas aquilo nós aceitarmos, nós compreendermos, orarmos, trabalharmos, buscarmos a nossa renovação, aquilo vai acabar. E Deus permite porque muitas vezes nós temos pendências do passado. Então, nós estamos acertando, né, às vezes dívidas com as próprias pessoas que nos perseguem. Então, Deus permite para a nossa renovação e para auxiliar na renovação daqueles que podem se inspirar na nossa mudança para mudarem também. Mas quando nós nos deixamos levar pela corrente do mal e nos tornamos também vítimas do mal, no sentido de cometer o mal, aí a situação é pior. Aí a situação é pior. A gente comete um crime, a gente
comete o suicídio, a gente, enfim, se enreda pelo mal e a situação é muito mais complicada. Então, a gente tem que ficar bem atento, bem alerta. Qualquer sentimento, né, qualquer raiz de amargura, como diz uma das cartas, uma das epístolas que estão no Novo Testamento, né? Tomar cuidado com qualquer raiz de amargura que pode estragar nossas vidas. Aquele ciúme, né? Aquele orgulho ferido, aquele sentimento de posse, né? Aquele apego aos bens materiais, enfim, a gente tem que estar alerta. Porque se a gente não se conhecer, a gente tem que lembrar. Os espíritos obsessores nos conhecem e sabem das nossas fraquezas, sabem quais são as principais fraquezas que nós temos. Então, temos que estar em alerta. Então, se alguém chega com conversas erradas, sugestões negativas, nós não devemos dar ouvido e recorrer à oração para afastar qualquer influência negativa que possamos estar sujeitos. Então, nosso irmão começou a receber palavras dos falsos amigos, dizendo que a esposa era falsa, né? Máscara, simplesmente, que não merecia respeito. Alguém viu ela numa casa de perversão, né? Tudo mais. E aquilo começou a fermentar dentro dele. Nesse dia, o marido sugestionável veio saber por um colega maledicente que um homem conversava em grande intimidade com ela à porta dos fundos. Então a gente vê também a responsabilidade de nós propagarmos essas notícias maledicentes, porque dessa forma nós também estamos nos ligando a esses espíritos obsessores, que hoje estão querendo prejudicar o outro irmão, mas amanhã estarão na nossa cola, na nossa companhia que nós atraímos para nós mesmos. Então, muito cuidado daquele gosto que a gente tem de falar mal dos outros, de contar fofoca, de, né, de contar maledicências. A gente tem que estar bem alerta em relação a isso. Então, teve um dia que o marido ficou sabendo por um colega maledicente que um homem conversava em grande intimidade com ela à porta dos fundos. Então, um homem estava muito íntimo. Só que ele passou, viu, já, né, se seus olhos forem maus, disse Jesus, todo o seu corpo será mau. Né? Então, muitas vezes, se nós temos o hábito de observar as coisas ruins, pode ser que numa próxima encarnação a gente peça para nascer cego, para não ter que cair novamente nesse mesmo tipo de falta. Eu conheço uma pessoa que teve notícias das últimas encarnações e descobriu que há 3 encarnações passadas a pessoa usou a palavra para fazer um grande mal a muita gente. Nas outras 2 encarnações essa pessoa veio muda. Ela mesma pediu para vir muda para disciplinar a palavra. Eu queria falar e não conseguia. E com isso aprendeu a disciplinar. Então assim pode acontecer conosco. Se temos o hábito da observação maledicente, quem sabe? Às vezes, para a gente perder esse hábito, a gente pede para renascer sem a vista, né? Sem as vistas, sem a capacidade de enxergar. Né? Isso acontece. Isso não quer dizer que todo mundo que tenha problema de vista seja por causa disso. Não é isso. Né? Uma coisa não quer dizer exatamente a outra. Então, às vezes nós usamos mal os olhos, mas às vezes nós reencarnamos com problema de vista por outros motivos. Então a gente não pode confundir as coisas. Armou-se o infeliz, pegou uma arma
deixou o serviço e correu a vê-la. E porque não a encontrasse de pronto em casa, saiu à rua de ânimo azedo. Era hora de fazer uma prece, de buscar alguém, de buscar um conselho, né? Quantas vezes que acontece comigo que a gente vê, às vezes, uma situação, não uma situação como essa, mas às vezes uma pessoa, fulano não fez isso, a gente começa a criar uma raiva, depois a gente vai ver que não é nada daquilo, né? Que a coisa não é tão... Então a gente tem que tomar muito cuidado, o melhor caminho sempre é a prece para deixarmos a sintonia dos obsessores e entrar na sintonia do nosso anjo da guarda, dos amigos espirituais, né? Então ele não encontrou ela em casa. E aí foi andar na rua, mas não fez uma prece, não procurou ninguém. Por 2 horas, que lhe pareceram um longo tempo de agonia moral, procurou através de ruas e praças, mentalizando quadros de estarrecer. Então, nesse período que ele estava procurando a esposa, ele ficava imaginando o que ela estava fazendo. Ah, está pulando, ela está assim, ela está assado. Imaginação doentia, né? É terrível, um sofrimento horrível esse. E que se nós não nos livrarmos desse tipo de sentimento, que é o ciúme, que leva a esse estado de espírito, nós podemos nos prejudicar e prejudicar o próximo de forma gravíssima, né? Por 2 horas, então ele ficou rodando e pensando bobagens. Suarento e dementado, voltou ao recanto doméstico. Notando sinais de que ela voltara, ela tinha voltado para casa, entrou de manso, pé ante pé. Junto à porta fechada do aposento, estacou e ouviu surpreso a voz da esposa, a repetir várias vezes. Então, perto do quarto, ficou ouvindo. E ela falando: meu amor, meu carinho, que alegria em ver-te. Até que enfim estamos juntos. Furioso e irresponsável, o operário saca o revólver, vara a porta e, sem um segundo de meditação, descarrega a arma sobre o leito. Carregou a arma, 7 tiros, não sei, sobre o leito. Só depois, tarde, tarde demais, veio saber de tudo. A senhora que em secreto distribuía a caridade, por isso que tinham visto ela em lugares menos recomendados, digamos, né? Havia saído com seu velho tio, que era a pessoa que tinham visto ela conversar com intimidade na porta de casa. Era o tio dela. E ganhara um cachorrinho, ao qual afagava enternecida. Então, ela estava falando aqui para o cachorro. Ela estava com o cachorro no quarto, falando: meu querido, meu carinho, que alegria. E ele entrou e descarregou a arma nela. E aí Valérian complementa aqui o espírito, né? Sempre que os seus ouvidos forem chamados a notar supostos defeitos ou faltas dessa ou daquela pessoa, sempre que os seus ouvidos forem chamados a notar supostos defeitos ou faltas dessa ou daquela pessoa, pense e fale no bem. Recomendação dele, em nosso próprio benefício, em primeiro lugar. Consciência culpada é terrível. Imagina as pessoas que influenciaram ele, como deve se sentir depois, e principalmente quando volta para o mundo espiritual. Que dívida terrível. E eu não gostaria de carregar esse peso na consciência. Então ele fala: pense e fale no bem, na certeza de que o mal, seja a ele qual for, na certeza de que o mal, seja ele qual for, não é digno de atenção, nem traz proveito algum. Os Espíritos falam muito isso para a gente, né?
O mal não merece comentário. A gente tem que pensar e falar no bem. É um hábito. Toda vez que nós nos pegarmos falando no mal, né, pensando coisas negativas, a gente se observa, não precisa se censurar, se condenar. Basta fazer uma prece e começar a renovar os nossos pensamentos. Por que a prece? Porque a prece nos mantém em ligação com espíritos superiores que nos auxiliam a mudar nossos pensamentos. Nos dão forças, nos dão inspiração para que possamos alterar nosso campo mental e emocional. Então, isso é fundamental. O cuidado com a língua, já dizia o apóstolo Tiago, né? Há quase 2000 anos. A língua, ela é pequena, mas dirige o nosso corpo, dirige nossas vidas, muitas vezes. Muitas vezes, Jesus chegou a falar, né, que no mal não é o que entra pela boca, o mal espiritual, né, naturalmente, mas é aquilo que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, estarmos vigilantes para não sermos divulgadores de más notícias, divulgadores de sentimentos negativos e até de crimes. Há outras lições nesse livro que também revelam uma mensagem semelhante a essa. Nós temos que estar bem atentos. E, ao mesmo tempo, nós, quando recebemos notícias desse tipo, e às vezes em relação a nós mesmos, nós temos que fazer uma prece e nos acerenar. Não podemos, se nós vemos que os nossos sentimentos estão se exacerbando, né? Nossa, alguém falou mal de A ou B, né? Às vezes o ciúme, às vezes... Muito cuidado, muito cuidado. Nós nunca estaremos certos sendo conduzidos pelo ciúme. E normalmente nós estamos errados em nossas atitudes. E se forem atitudes de violência, nós sempre estaremos errados. Quer dizer, a pessoa não comete uma violência, mas como aconteceu com Emmanuel, por exemplo, né? Ele foi, no livro Há 2000 anos, eles tinham uma mulher que ela envolveu Emmanuel e a esposa, né, numa calúnia, dizendo que ela estava tendo um caso com o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. E ele viu uma cena que ele não sabia o que era, nem perguntou para ela o que era. Ela que sempre foi um espírito superior, um espírito boníssimo, que não tinha que falar. Ele não matou, ele não cometeu uma violência dessa, mas ele dissolveu praticamente o casamento. Tanto ficaram morando juntos, mas sem estarem casados, sem se falarem. Né? Cerca de 20 anos, se não me engano. E assim acontece. Né? Tem outros livros também que, às vezes, por conta de uma intriga dessa, né? De uma maledicência dessa, o marido ou a mulher se separa, se afasta, né? E depois descobre que não é nada disso. Então devemos estar bem atentos aos nossos sentimentos e jamais, em momento algum, difundirmos o mal, levarmos o mal a quem quer que seja e jamais acolhermos o mal. O mal não merece comentários, não merece observações, a não ser quando for para corrigir o mal. Né? Então, está acontecendo isso, o que eu posso fazer no campo do bem para auxiliar? Não sei quando for para auxiliar, nós não devemos. É um hábito. E nós podemos contar com os amigos espirituais para nos auxiliarem a adquirir esse hábito de não falar, não pensar, não comentar e não acolher o mal. Com isso, o mal para em nós, não se propague. Nós seremos uma barreira viva contra a propagação do mal. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos dê forças, nos dê luz, esclarecimento, para que a gente não sucumba, né? Como provavelmente nós já sucumbimos no passado,
a essas investidas do mal, da maledicência, ou nós já provocamos isso, mas que nós possamos dessa vez não deixar que esses males penetrem em nossos corações e nossas mentes, que a gente possa estar em paz, com a consciência tranquila, porque se nós estamos no caminho do bem, o resto é das outras pessoas. Cada um vai ter que responder por si. Então, nós temos que estar tranquilos e jamais levarmos o mal adiante. Devemos ser o fogo que apaga o incêndio, nunca a gasolina que ajuda a propagar. Muita paz a todos, que Jesus nos envolva os corações, ilumine a humanidade inteira e nos abençoe nessa noite. Bom final de semana, uma boa semana próxima para todos. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco em nossos corações. Obrigado. Boa noite.